Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sábado, dia 10 de janeiro, e esse é o nosso momento de oração em que a palavra de Deus nos conduzirá para que o nosso coração esteja mais próximo do coração de Deus. A palavra de hoje é de João, no capítulo 3. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas eu fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra João Batista num momento muito delicado da sua missão. Como eu já disse outras vezes para você, João Batista era o famoso da família. Ele tinha muita influência, era ouvido, admirado, seguido por muitas pessoas. João Batista não era qualquer um, não estava à margem, ele ocupava um lugar central na vida religiosa daquele tempo. As pessoas vinham de diferentes lugares para ouvi-lo, para se converterem, para mudarem de vida. E exatamente quando Jesus começa a pregar e começa a aparecer, ter visibilidade, que surge um incômodo entre os discípulos de João Batista, que as pessoas estavam deixando João Batista para seguirem Jesus. O texto de hoje, antes de falar de teologia, fala de realidade humana, porque quando o centro se desloca, algo dentro de nós também é desafiado. E de alguma forma o texto de hoje fala sobre isto, porque o que impressiona é a maneira como João reage a esse fato. Ele não entra em comparação, ele não disputa espaço com Jesus, ele não tenta assegurar quem não lhe pertence. João Batista não se confunde, ele sabe quem é e sabe quem não é. Por isso consegue dizer, sem drama, sem ressentimento, que a sua alegria está em ouvir a voz do esposo e não em ocupar o lugar dele. E o esposo é Jesus, o Messias é Jesus. Quando afirma que é necessário que o outro cresça e que ele diminua, João Batista não está se anulando. Ele está sendo fiel ao que sempre foi. Ele entende que missão não é posse, missão é serviço, e é serviço com prazo. Esse texto hoje, para mim e para você, ele nos confronta diretamente. Nós vivemos numa cultura em que sair de cena é interpretado como fracasso, em que perder visibilidade parece perder valor. Há uma dificuldade enorme em aceitar que algumas etapas da nossa vida elas se encerram, que nem tudo passa por nós, que não somos indispensáveis. João Batista desmonta essa lógica. Ele mostra que a vida ela começa a se perder quando alguém precisa garantir o próprio lugar o tempo todo. E tem mais, a necessidade constante de ser reconhecido revela uma espécie de segurança interior, não grandeza. João Batista nos ensina algo muito simples e ao mesmo tempo muito difícil: aprender a não ser o centro. Há pessoas que vivem cansadas não pelo excesso de trabalho, mas pelo esforço de sustentar uma imagem, um lugar, uma importância na sociedade. E vivem tensas porque sentem que, se não forem vistas, elas têm a sensação de que desaparecem. João Batista hoje, no Evangelho, ele nos mostra um outro caminho. Ele nos ensina que a vida fica mais leve quando nós deixamos de competir com os outros e começamos a ser verdadeiros conosco mesmos. Quando você aceita que nem tudo passa por você, que nem sempre será lembrado, de que nem sempre receberá reconhecimento. E se você aos poucos começa a aceitar esta verdade, algo dentro de você se pacifica. Porque a felicidade ela não nasce do destaque, ela nasce da coerência interna. E aquela coerência interna que ninguém vê, só você e Deus. João Batista ele não precisou aumentar a voz, ele não precisou reforçar a sua presença e nem segurar seguidores. Ele simplesmente permaneceu fiel. E essa fidelidade silenciosa vale mais do que qualquer aplauso. Então, neste tempo de extremas vaidades, aprendamos com João Batista a liberdade interior,
que é discreta, leve, silenciosa, mas é a alegria da alma daqueles que buscam a Deus. João Batista nos deixa uma pergunta que continua ecoando para nós até hoje, mesmo depois que o Evangelho se encerra. O que minha vida precisa diminuir para que o essencial cresça? Veja, nem sempre o peso da vida vem do excesso de tarefas. Muitas vezes vem do excesso de ego, do excesso de expectativas, do excesso de necessidade de controle e também de reconhecimento. E quando isso começa a perder força, algo mais verdadeiro, mais leve, mais consistente, encontra espaço dentro de nós e vai dando consistência, beleza à nossa vida. Por isso, João Batista, no Evangelho de hoje, ele nos mostra que existe uma alegria que não depende da visibilidade, do número de seguidores, de aplausos, de que existe uma paz que não nasce do sucesso e que também existe uma liberdade que surge quando a vida deixa de girar ao redor de si mesma e se torna a bondade de si. É esse caminho silencioso, firme, possível que o Evangelho nos propõe hoje. Não se esqueça disto. Mais uma vez, eu convido você para orar comigo. Jesus, me ensina a viver com mais verdade diante de mim mesmo. Me ajuda a reconhecer aquilo que em mim precisa diminuir para que o essencial possa crescer. Me liberta, Senhor, da necessidade constante de ser visto, lembrado, reconhecido. Me dê um coração simples, um coração leve, um coração capaz de fazer o bem sem esperar retorno, de servir sem disputar lugar, de permanecer fiel, mesmo quando não há aplausos, quando não há visibilidade, quando não tenho seguidores. Que eu encontre descanso em viver com coerência e não em sustentar aparências. Que a minha alegria esteja em fazer a Tua vontade e não em ocupar o centro. Nesse dia, Deus, derrama sobre mim a Tua bênção para que eu permaneça na Tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você, um bom final de semana. Não esqueça que amanhã, domingo, é dia do Senhor, é nosso compromisso semanal participarmos da Santa Missa. Um abraço para você e até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026. Com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual, o Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.